Você sabia que cada uma de nós carrega pelo menos 3 imagens de si mesma? E que se nós não soubermos identificar essas imagens, nós podemos viver atrás de máscaras que nos impedem de viver a liberdade daquilo que Deus nos criou para ser. Esse é o primeiro episódio da nova série Além da Imagem. E hoje nós vamos falar sobre a imagem projetada. Cada ser humano carrega pelo menos 3 imagens de si mesmo. A imagem projetada, a imagem percebida e a imagem real. E hoje nós vamos falar sobre a imagem projetada e como ela afeta a nossa vida. Você quer saber como? Então vamos lá. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum desses conteúdos, porque eu tenho certeza que vão edificar muito a sua vida. Vamos lá? Bom dia, mulher real. Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, mestre em saúde da mulher. E hoje eu vou te explicar como a identidade e a autoimagem falam sobre nós. Existem 3 imagens que todo ser humano carrega: a imagem projetada, a imagem percebida e a imagem real. A imagem projetada é aquela que eu quero mostrar para os outros e que os outros também esperam de mim. A imagem percebida é aquela que os outros veem de mim, como eles interpretam que eu sou. E a imagem real é aquela imagem de quem eu sou em essência diante de Deus. E hoje nós vamos mergulhar fundo na imagem projetada. E eu quero aqui compartilhar com você. Então você está preparado? Vamos lá? A imagem projetada é aquela nossa versão que nós construímos para mostrar ao mundo, para mostrar para as pessoas. É a máscara que nós usamos para sermos aceitas, para sermos respeitadas e amadas. E é também aquela máscara que nós construímos com base nas expectativas das pessoas em nós. A Bíblia nos mostra lá em João capítulo 7 a história, uma parte da história de Jesus, quando seus irmãos, seus meio-irmãos, eles disseram o seguinte: olha o que os irmãos de Jesus disseram para ele: vá para a Judéia, mostra-te ao mundo, porque ninguém faz algo em oculto se quer ser conhecido. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam projetando nele uma imagem, estavam dizendo para ele: vá, mostra-te, revela-te ao mundo, porque se você quer ser conhecido, você tem que se mostrar. Mas Jesus, ele sabia quem ele era e ele sabia o momento certo, ele sabia que tudo tinha um tempo e que aquele não era o momento dele se revelar ao mundo. Então Jesus não aderiu a essa imagem projetada, não usou essa máscara, de passar essa imagem que os irmãos tinham expectativa do que ele fizesse. Porque ele não vivia essa máscara, mas ele vivia a vontade do Pai. E é aqui que começa o nosso problema, o teu problema, o meu problema. Muitas vezes nós não vivemos na vontade de Deus, na vontade daquilo que Deus tem para nós, e nós caímos nessa pressão social, na expectativa das outras pessoas e acabamos aderindo, então, a essa projeção para sermos aceitas, para sermos amadas, para não sermos criticadas, e nós acabamos nos esforçando para ser algo que nós não somos, ou fazer coisas que nós não queremos fazer naquele momento. Você está me entendendo? Faz sentido isso para você? Se faz sentido, já curte aí, comenta, que eu quero ler os teus comentários. Na psicologia, nós chamamos, falamos que as crenças centrais ou crenças raízes, como já falei em outros vídeos, são aqueles pensamentos profundos que nós carregamos acerca de nós mesmas, que nós construímos ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, eu só serei amada se eu for perfeita. Eu só serei amada se eu for perfeita. Se eu mostrar as minhas falhas, eu vou ser rejeitada. Não vão gostar de mim, eu não vou ser incluída, eu não vou pertencer a esse grupo se eu mostrar quem eu realmente sou.
E essas crenças, elas nos prendem a essas máscaras de viver uma imagem projetada, sendo do jeito que os outros esperam, não do jeito que realmente nós queremos ou desejamos ser. Então, essas máscaras, elas acabam escondendo tristezas através de sorrisos. Elas mostram sorriso, mas elas escondem tristeza. Muitas vezes elas mostram uma aparência, mas por dentro um coração quebrado. Eu não sei se eu estou falando aqui com algumas mulheres que possam estar vivendo isso, ou se sentindo assim, né? Muitas vezes em público, tem um sorriso no rosto, tem um abraço, tem um carinho, mas por dentro está necessitando desse cuidado. Por dentro se sente sobrecarregada, se sente angustiada. Na neurociência, é comprovado que quando nós sustentamos algo que não corresponde a quem nós somos, isso gera em nós uma pressão interna muito grande, um nível de estresse muito alto. Isso gera ansiedade, essa dissonância, né, de quem nós somos com quem nós estamos tentando, essa imagem que nós tentamos manter, gera muito estresse, muita ansiedade. E talvez essa seja uma batalha interna de muitas pessoas que entram em crise, que entram às vezes, né, em uma situação de ansiedade extrema, de pânico, de depressão, porque elas não conseguem alinhar a sua imagem com a essência de quem elas realmente são. Mas esse vídeo está te encontrando justamente para dizer, calma, você não precisa carregar essa máscara mais. Você não precisa ser quem você não é. Há um caminho de liberdade, há um caminho de leveza, de libertação, de plenitude para você. Mas você quer? Você deseja trilhar ele? Então vamos lá, eu estou aqui para te dar a mão. Você não está sozinha. É possível. Ok? É possível. Uma autora que eu amo muito, que me inspira muito, que é Joyce Meyer, ela fala no seu livro Campo de Batalha da Mente, como que o inimigo, como que o diabo usa essas pressões para nos aprisionar em pensamentos. Por exemplo, seja mais forte, mostre mais, prove mais, mostre para os outros que você é forte, que você consegue. Mostre a sua força, o seu valor, vá, faça. E nós estamos num ambiente social de muita pressão, de muito ativismo, disfarçado em produtividade, mas a produtividade, meninas, mulheres de Deus, não é um ativismo, um exagero, uma sobrecarga. Cada uma de nós tem que saber o seu limite, tem que saber realmente o que, como Jesus, ele não cedeu àquela projeção porque ele sabia quem ele era e no tempo que Deus iria revelar ele ao mundo e como Deus iria revelar ele ao mundo. Talvez as pessoas à sua volta querem que você mostre o seu valor, a sua força, não da forma que Deus quer. E você está sustentando essa projeção, está sustentando essa máscara e isso te desgasta, isso te estressa, isso te irrita, isso te sobrecarrega. Até quando você vai continuar carregando esse tipo de máscara? Talvez a mãe perfeita, a líder perfeita, a líder forte que não chora, a esposa sempre prestativa que nunca cansa. Você é humana. São fortes as pessoas que não assumem a sua humanidade? Será que é isso que nós estamos aplaudindo no mundo de hoje? Quem não demonstra a humanidade, quem não erra, quem é super. Será que isso existe de verdade? Eu deixo essa pergunta. Se você tem a resposta, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de ler. Pare de tentar impressionar os outros e não impressionar Deus. Porque como eu disse no vídeo anterior, a melhor coisa que nós podemos fazer no planeta é sermos nós mesmas. Tem algo único que Deus depositou em ti e em mim. Nós não vamos ser iguais. Para Deus, o amor dele em relação a nós é igual. Ele não faz distinção de uma para outra. Mas
A peculiaridade da nossa identidade é única. Isso é um princípio de Deus. A individualidade, cada uma de nós é única para o Senhor e Deus nos fez de uma forma única para impactarmos parte de uma geração, para impactarmos um ambiente. Então, descubra a sua originalidade, pare de sustentar uma máscara, pare de ser quem você não é. Faz sentido isso? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu já te peço, deixe o seu like aqui, aperte ali aquele botãozinho que tem a mãozinha do like, compartilha, pega e envia lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, compartilha os seus stories, eu vou amar repostar. Se você estiver assistindo meus vídeos, eu vou repostar aquilo que você postar lá. Compartilhe, porque assim nós vamos alcançar mais mulheres, mais pessoas, para podermos aí levantar uma geração de mulheres reais, mulheres verdadeiras. É essa a minha missão aqui, não de uma imagem projetada. E eu quero terminar esse vídeo aqui com um desafio muito prático para você. Preste bem atenção. Agora, aí na sua casa, aí onde você está assistindo, pegue papel e caneta. Pegue um papel, uma caneta, pause esse vídeo depois que eu falar e faça esse exercício. Você vai anotar quais são as máscaras que eu tenho usado para ser aceita. Quais as máscaras que eu tenho usado para ser aceita. O que eu tenho feito que eu não gostaria de fazer. Ou então, o que eu não tenho feito. Coloque aí, quais são as máscaras? Anote. Depois que você responder essa pergunta, você vai parar e vai pensar em outra pergunta. Se ninguém fosse me julgar, se ninguém fosse me criticar, o que eu pararia de fazer? Ou então, o que eu faria? O que eu faria e o que eu não faria? Responda para você isso, escreva, tire de dentro da sua mente, coloque no papel. E por último, eu quero te dar esse desafio, você vai ler o Salmo 139. Eu nem vou ler aqui, porque eu quero que você leia em casa. Você vai ler o Salmo 139, com base nele, você vai pedir para o Senhor te sondar, te esquadrinhar e te mostrar os caminhos que você deve melhorar, que você deve ajustar. Certo? Você vai escolher uma dessas máscaras que você não quer mais e você vai trocar, substituir por uma verdade bíblica, por aquilo que Deus fala a seu respeito. Faz sentido? Espero que você tenha sido abençoada com o vídeo de hoje e quero te dizer que nós temos mais 2 dessa série, além da imagem. Nós ainda vamos falar sobre a imagem percebida e, por último, nós vamos falar da nossa imagem real. E eu quero te ver nesses outros vídeos, quero ver você comentando aqui, respondendo para mim se isso está fazendo sentido para você. Eu amo ver, assim, ler os comentários de vocês e isso alegra muito meu coração, porque esse é o meu propósito, tá aqui para realmente servir, te ajudar de alguma forma a entender melhor as suas emoções, a encontrar a plenitude da vida, daquilo que Deus depositou para cada uma de nós. Quero ver mulheres plenas, mulheres reais, vivendo com alegria, com genuinidade, com originalidade. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.